Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um podcast do CCP, do Colégio Cristão Plenitude. Ou é ao contrário, sempre me confundo. Ao meu lado está a minha amiga Carol, professora Carol. Tudo bem, Carol? Tudo jóia. Perfeito. E nós estamos com a convidada de hoje, a Lilian. Tudo bem, Lilian? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, tudo certinho, graças a Deus. Amém, isso aí. A Lilian é a nossa convidada especial de hoje e ela traz aqui para nós uma história muito grande de superação, muito importante. Na verdade, começa do ponto do seguinte: ela possui uma doença, acho que é certo falar assim? É uma doença. Parece ofensivo. Não, mas é uma doença, tem que fazer. Chamado alopécia, é isso mesmo? Alopécia areata. Tem Areata. várias alopécias, né? Certo. Você poderia explicar para nós o que seria essa doença? Vamos lá. Alopécia areata é uma condição autoimune, né, do ser humano, que faz com que o cabelo ele se descole do couro cabeludo e ele caia, né? Certo. E aí, muitos buracos ficam na cabeça sem o cabelo. Tem pessoas que têm uma perda mais severa, como é o meu caso, e até pessoas que perdem pelas outras partes do corpo, como cílios, sobrancelha. E aí é uma evolução da doença. Só para a gente esclarecer para o público, uma doença autoimune é uma doença que o próprio corpo se sabota, né? Meu próprio corpo entende que o meu cabelo é alguma coisa, um corpo estranho, e ele mesmo expulsa. Então não tem uma intervenção, né? Ele faz isso sozinho. Ele não gosta do meu cabelo, infelizmente. Fica difícil combater com o próprio organismo, né? De fato. Tem que fazer alguns tratamentos, mas eu já não faço mais há muito tempo, mas os tratamentos são, para mim, no meu caso, não funcionou muito. Mas tem tratamentos para poder ajudar a diminuir a queda ou cessar também, né? Certo. No início você tinha falado que é severo o seu caso. Então, vou mostrar, fazer o choque da realidade agora. Certo. Esse é o meu cabelo. Desse aqui o meu corpo não pode fazer nada, então é por isso que ele é descolado. Uhum. No meu caso, não é o mais severo, mas certo. é severo, né? A alopecia universal, a pessoa perde todo o pelo do corpo, é mais severo. Mas o meu caso ele é o intermediário. Sim. E ele pode avançar, né? Ele pode evoluir de um Então você tem que ficar fiscalizando para ver se tá tudo ok, é isso? Hoje em dia, assim, não tô fiscalizando mais nada, né? Porque eu já me aceitei dessa forma, mas o tratamento ele é contínuo. Então você tem que ficar acompanhando, tomando os remédios e vendo se evolui ou não. Mas meu caso nunca evoluiu a ponto de eu perder, por exemplo, cílios, sobrancelha. Nunca evoluiu a esse ponto. Entendi, mas é como se dentro do espectro da doença, não sei se é certo falar assim, existem níveis. E esse nível seria um intermediário, então. Sim, esse dos 3 mais conhecidos, porque hoje em dia tem mais de 14 praticamente nomes de alopecia, de quedas de cabelo. O meu, ele fica dentre os 3 mais conhecidos, ele fica no intermediário. Certo, entendi. É uma doença um tanto quanto incomum hoje em dia, né? Você não vê todo mundo com esse tipo de peculiaridade. Na verdade, não é tão incomum, mas... Tá longe da minha bolha, né? Não é tão incomum, mas é um assunto muito velado. Então, as pessoas, geralmente, elas não falam sobre isso. Tanto que quando eu assumi que eu não tinha cabelo e tal, amigos muito próximos, assim, a mim, falaram, puxa, eu tenho falhas enormes aqui, é por isso que meu cabelo é longo. Eu, meu Deus, te conheço há 14 anos, como assim? Então, as pessoas não costumam falar, porque mexe com a questão do ego, da autoestima e da imagem. Isso ainda não é uma coisa bem vista, né, na sociedade. Então, as pessoas não falam, mas é muito mais comum do que o que a gente pensa. Não é, né, corriqueiro. Certo. Mas não é tão incomum. Eu entendo pelo seguinte, quando você descobre uma doença, né, acho que todo mundo corre pro Google para pesquisar e você acaba se tornando um especialista dessa doença e conhecendo mais pessoas que também passam por isso. Acho que um exemplo disso hoje em dia é o lúpus, né? Para mim o lúpus parece que está em alta. Eu vejo muitas pessoas, é até errado falar isso, muitas pessoas ali e se expondo, dizendo que tem. Na verdade, é uma doença que até você demora um pouco para descobrir o que está acontecendo. Acho que esse é o clássico de toda doença autoimune. E quando você descobre, você vê que existem grupos de apoio e tudo mais que podem te acolher. No
seu caso, quando você descobriu, tinha esse tipo de grupo? Então eu descobri em 1994, 96, eu tinha 8 anos de idade, então Certo. não tinha o Google, né? Hoje em Não dia é mais tinha o fácil. bullying e nem a inclusão, não tinha nada. Tinha eu ali, no meio da sociedade, tentando sobreviver. Então, foi uma parte meio difícil, porque hoje a informação, ela ajuda, né? Sim. Se você dá um Google lá, você acha tudo. Você acha o grupo de apoio, você acha as pessoas que te acolhem, você acha um médico bom, uma referência. Quando o meu cabelo começou a cair, a gente não tinha nada. Eu demorei 2 anos para falar alopecia certo, porque eu nem sabia o nome direito. Então, era muito complexo naquela época. E, bom, o grupo de apoio, ele surgiu muito depois. Até quando eu fiz o meu perfil mesmo, no Instagram, falando sobre isso, em 2016, não tinham perfis que falavam sobre isso. Não tinha ninguém. Você foi a pioneira. Fui pioneira, mas eu não fiz isso, assim, até gosto de falar disso, porque as pessoas pensam, nossa, a Lili é um ser de luz, evoluído, fez isso para ajudar as pessoas. Não, eu não fiz, eu fiz porque eu tava muito cansada. E porque eu tinha medo das minhas fotos vazarem, careca, então eu queria fazer primeiro, entendeu? Tipo, se vocês vão falar de mim, ó, eu tô fazendo primeiro. Certo. E aí eu coloquei isso e isso chamou a atenção das pessoas, porque eu falava muito claramente dos meus sentimentos, né? Eu falava, isso me faz mal, teve uma situação que me fez assim, hoje eu penso assado, e as pessoas se reconheciam no meu sentimento, não na minha imagem, no meu sentimento. E aí começou um trabalho. Hoje, graças a Deus, tem muitos perfis que falam sobre isso, e esse acolhimento é muito importante. A primeira vez que eu conheci uma pessoa com alopecia, eu tinha 17 anos, e eu queria ir embora pra casa dela com ela. Pra conversar com ela. Porque ela me olhava, eu não precisava explicar nada pra ela sabia tudo. Ela entendia. Se eu falasse, nossa, eu tenho medo de ir na piscina, ela ia saber as 200 coisas que eu pensava quando eu tava com esse medo. Caramba, isso é bem forte, pra falar a verdade, né? Na verdade, foram anos até você conhecer alguém que de fato tinha. Sim, tava lá na caverna, sozinha, esperando um ser de luz me encontrar pra falar que a vida ia ser normal. Sabe o que é legal? É que eu vejo você tratando do assunto com muita espontaneidade. Durou muito tempo pra você chegar nesse nível. Ou não? Assim, eu nunca lidei bem com isso, tipo assim, nunca não. Eu não lidei bem com a vida inteira com isso. Eu tive meus percalços. Mas quando eu tinha um pouco mais, menos idade, eu até me perdi, desculpa. Não, sem problema. Bater na porta e me perdi. Repete a pergunta. Se for muito pessoal, a gente... Não, é que bateu na porta e eu perdi o foco. É que você trata hoje desse assunto com espontaneidade. Quando eu era mais nova, eu falava sobre isso ainda, já com as pessoas mais próximas, mas eu tinha medo de falar isso pra todo mundo, porque, por exemplo, eu gostava de um menino, ou ia começar um novo emprego, eu tinha um pouco de medo. Então eu criei como se fosse uma forma diferente de levar, porque eu comecei a entender que a forma que eu levava dava o peso da coisa, então eu dava essa proporção. Então você chegava em algum lugar e falava, nossa, olha, eu preciso te contar uma coisa, isso me machuca muito, por mais que fosse verdade. A pessoa pegava isso com todos os quilos que eu tava dando. Sei. E se eu chegasse e falasse, olha, eu tenho isso, e assim, pra mim tá tudo bem, mesmo que não fosse uma verdade, ela carregava isso com mais leveza. Entendi. Então é a forma como as pessoas te tratam. E também eu não dava munição, nunca tive esses problemas, assim, mas eu tinha medo de dar munição para as pessoas me atacarem, né? Então eu acabava tirando o peso disso, fingindo que eu não me importava. Eu sempre fui bem humorada, gosto de brincar, de rir das coisas e tudo. Hoje em dia eu falo disso abertamente, e o que eu falo é uma verdade, desde tudo, assim, até da parte boa e da parte ruim. Mas isso foi uma estratégia. Meio que a gente não consegue fugir, independente de doença ou padrão estético, dos julgamentos alheios. Eu acho que, de fato, quando a gente começa ali a entrar na fase da adolescência e se importar um pouco mais do que as pessoas acham da gente, a gente meio que quer ser aceito de alguma forma, né? Então é bem complicado essa questão. Na adolescência é tudo extremo, né? Tudo que tá marcado na minha vida aconteceu na adolescência, né? Para uns foi um momento assim fantástico. Eu confesso que para mim foi muito bom. Não sei você, Carol. Eu ia até chegar nesse ponto, né? Para mim a escola foi um período muito bom. Claro que a gente tem alguns probleminhas, algumas coisas chatas que acontecem, mas eu ia tocar exatamente nesse ponto. Como que foi para você passar? Você descobriu exatamente no início da sua vida escolar. E o ambiente escolar, a gente sabe que pode ser um lugar totalmente agressivo e tóxico, né? Tá certo que
há muitos anos atrás, né, há alguns anos atrás, até no meu tempo, assim, eu não via o bullying tão forte. Eu não sei se era porque eu não vivia isso, mas, ou porque eu praticava. Mas eu me identifiquei com ela quando ela falou a questão de você mudar a sua perspectiva, sabe? Tipo, você passar na frente. Então, tipo, qualquer coisa que eu poderia ser zoada, eu já estou fazendo isso. Eu já estou fazendo isso. Então, tipo, eu não dava munição para ninguém fazer isso comigo. Eu acho que isso foi também algo que me ajudou. Mas no seu caso, como que foi passar esse período escolar? Você falou que o seu cabelo começou a cair com 8 anos, certo? Sim. Mas ele caiu todo desde os 8 anos? Todo. Então você passou todo o período escolar já careca. Acho que eu nem tenho recordações de como é ter cabelo, porque acho que a vida inteira, né, correndo atrás disso, eu vivi um grande período atrás do meu cabelo. Na escola, não dá para dizer que foi fácil, porque todo mundo tem uma educação diferente, é um ambiente que a gente divide com pessoas que têm valores diferentes. Então tem a pessoa que ela vai te acolher e tem a pessoa que ela vai te chutar. E naquela época não tinha essa questão, que são questões muito importantes trabalhadas hoje, como a inclusão, o bullying, né? O que isso faz para a pessoa, os prejuízos que isso traz. E eu perdi amiguinhos na escola, eu chorava tanto todos os dias eu chegava em casa e chorava tanto, e minha mãe era super forte, não precisa chorar e tal, que teve um momento que a médica falou para mim se eu não queria parar a escola, né, e ficar estudando em casa. E a escola ia me dar um material para eu não precisar ser vista na escola e não precisar passar por isso. E mesmo muito criança, aquilo me pareceu meio absurdo, né? Tipo, sim. Falei, não, eu não quero ir para a escola. Eu acho que eu não entendi a dimensão do problema que eu estava enfrentando, né, em questão da imagem e tudo mais. Porque chegava ao ponto de eu ir no intervalo da escola, um exemplo, aí tá lá as 3 meninas sentadas, amiguinhas de escola, e eu falo, posso lanchar com vocês? Ela vira de costa, que a gente vai decidir. Meu Deus. Aí eu virava de costa, aí esperava, vira aqui de novo. Não. O bullying, ele existia. E aí eu sabia, na verdade, eu não entendi o motivo, porque eu não imaginava que fosse tão grave. Eu tava triste, né? Tinha problemas na escola com pessoas que falavam as coisas pra mim, mas eu sempre fui uma pessoa um pouco bocuda. Certo. E eu acabava fazendo os meus ataques para evitar, né? Então eu me fingi de forte muitas vezes, né? E eu chorava em casa, porque eu não queria que as pessoas soubessem da minha fraqueza. Essa foi uma estratégia que eu tive, como falei, desde muito nova. E funcionou, né? Depois de um tempo, as coisas começaram a mudar. Minha mãe sempre falou uma frase para mim que eu nunca esqueci. Isso é uma coisa que, sei lá, eu vou ensinar para os meus netos, se eu tiver oportunidade. Porque eu chorava muito, muito mesmo, foi muito sofrido. As pessoas apontavam o dedo na minha cara, apontavam comigo, com a minha família andando apontando, me xingando na rua. Caramba! E aí minha mãe falou assim, olha, a gente não vai conseguir mudar a cabeça dessas pessoas. A gente nunca vai conseguir controlar isso. Não tem como fazer eles pararem. Mas você tem como mudar a sua cabeça. A gente pode trabalhar você, porque eles são muitos. É impossível, até me emociona, parece, eles são muitos, é impossível a gente ter esse controle. Então você vai precisar mudar você. E aí esse trabalho começou, sem muita pedagogia, sem muita psicologia, mas a gente conseguiu. Você comentou sobre não deixar as pessoas verem a sua fraqueza, mas na verdade não é fraqueza, né? Você chorar, você só está colocando para fora suas emoções, de certa forma, né? Nunca foi fraqueza, pelo contrário, se você está aqui hoje falando sobre Sim. isso dessa forma... Mas eu ainda sou adepta ao choro escondido. Mesmo o choro escondido, eu não vejo ele, né, como um sinal de fraqueza. Eu choro. Eu acho que a gente precisa, na verdade, chorar, né? É a lavagem da alma, na verdade. É esvaziar o baldinho, né? Se você jogar esses sentimentos pra fora, na verdade, às vezes você joga de forma errada, num lugar errado, no momento errado, né? Às vezes você vai acabar ferindo pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Quando a gente é mais jovem, criança, a gente não tem esse discernimento de como fazer, com quem fazer, para quem fazer. Então, eu tinha medo de chorar na escola, um exemplo, e mostrar que aquilo me afetava tanto, porque aquilo ia ser só mais uma munição, isso realmente magoou ela. Então, assim, as pessoas falavam assim, sei lá, eu chamava, Matheus, você é um bobo. Ele podia me chamar de boba, mas o que ele ia falar? Você é careca, pronto, acabou pra mim.
É como se fosse o ponto fraco. Ele sempre ia no meu calcanhar de Aquiles. Então, a minha deixa era, eu posso até ficar muito mal, eu sei que eu tô mal, eu não tô bem. Eu admitia isso para as pessoas que eram próximas a mim. Mas isso não virou um livro aberto. Para as pessoas, o livro aberto é que eu tava bem, que eu ia superar aquilo. Porque era isso que eu queria que elas vissem, que eu não ia parar ali, entendeu? De fora vendo, né, parece que você tem a expressão que eles usam hoje em dia, gênio forte, mas na realidade você... Mal educado. Quase isso. Mas você meio que conquistou, né? Às vezes a gente tá num período sensível, pelo menos cada um de nós tem a sua característica, e algumas pessoas são mais sensíveis que outras, né? E algumas meio que conquistam a agressividade ao longo dos anos para poder combater o que a vida tem de obstáculo. Então, é interessante perceber que, no meu ponto de vista, e você me corrija se eu estiver errado, você meio que conquistou isso. Você se tornou forte o suficiente, graças aos conselhos da mãe, né? De quem seria nós, sem a nossa mãe. Mas você se tornou uma pessoa muito mais forte do que era, por exemplo, há 20 anos atrás. Ah, com certeza. Hoje em dia é bem mais casca grossa, né? A gente aprende a lidar com as adversidades da vida, não só como superação, eu acho muito importante, até porque isso vai ficar gravado, tem jovens que vão ver isso, que as pessoas olham hoje para mim, ouvem minha história e acham que a felicidade e a superação é uma coisa linear, né? Que você vai, agora a Lilian superou e pronto, ela não tem problema nenhum com a alopecia. Não, eu tenho muitos problemas ainda com a alopecia, mas eu reconheço eles, né? Eu pratico a minha autorrejeição, tem dia que eu não gosto da minha imagem, só que eu não me domino mais por isso. Eu sei que eu não sou isso, então quando eu entro nessa, calma aí. Hoje você não tá no bom dia, você não é assim. Você não é isso. Eu não fico me enganando pela minha própria voz. Não, sim, a gente tem que ser como é e tal. A gente tem que viver a vida um dia de cada vez. E é bem importante deixar isso claro. Que não é linear. A felicidade não é linear. A superação não é linear. O entendimento é. O entendimento da situação é. Bom, perfeito. Uma boa explicação. A gente tinha falado no início, a Carol tinha trazido um assunto interessante, que é a relação da época que você está entrando na puberdade e está lidando com todas essas questões. Um fator importante para se relacionar com alguém é realmente estar bem consigo mesmo, senão de fato a gente acaba machucando pessoas que queriam nos ajudar, ou a gente acaba sufocando elas de alguma forma, trazendo os nossos próprios problemas, né? E falando um pouco sobre relacionamento, hoje já é mais tranquilo para você ou sempre foi? Como é que é? Sempre foi um ponto que é um elefante branco na sala, né? Sim. Sempre é uma coisa que eu vou precisar falar quando eu começo a me relacionar, tanto até emprego também, relacionamento amoroso e tudo. Era mais complexo, ainda existe em mim a necessidade de explicar, e isso é ruim, a necessidade de explicar é muito ruim, mas ela é precisa. E acho que quando a gente informa, a gente sana, né? Porque a curiosidade, ela sempre venceu a noção. Sim. Então, quando você explica para a pessoa, ela, né, consegue talvez entender melhor a situação e aí não fica com essa curiosidade. Eu não sei, assim, acho que só o Rodrigo Hilbert mesmo não tem medo de se relacionar, porque ele é demais. Ele é. Nós, meros mortais, até mesmo, a gente, né? Até eu concordo, não. Tem como não. Ele é fora da curva. Olha o cabelo imaginário, às vezes eu faço isso. Se não fosse a questão da alopecia, eu teria outras questões, mas é óbvio que a alopecia muitas vezes me deixou para baixo. Da mesma forma que eu tentava levar isso de uma forma leve em lugares com as outras pessoas, eu também fazia isso nas minhas relações. E eu aprendi uma coisa um pouco mais velha que me fez entender assim como eu me via. Certo. Porque sempre foi maior para mim do que para os outros. Então tem aquele desenho lá do Cala a Boca, Bruno, é mais ou menos isso. Pra mim é muito maior. Você tá me olhando. Aí eu ficava pensando, se ele não tá olhando pra mim porque ele me acha bonita, ele tá olhando pra mim porque ele percebeu que eu tô usando peruca. E agora ele já tá me ridicularizando. E agora, entendeu? Entendi. E aí uma vez eu tive um problema que não foi meu, foi num curso que eu fiz. E aí eu vi uma frase que fez muito sentido, que uma pessoa falou assim: você tem que tomar muito cuidado pra não tornar o seu complexo o preconceito do outro, né? O olhar do outro. Então é uma coisa que eu tenho, às vezes, mesmo quando eu sinto medo, eu sei que isso é muito maior para mim do que para as outras pessoas. E esse autocontrole é difícil, como eu falei, não é linear. Tem dia que eu me saio muito bem, tem dia que eu não me saio muito bem, mas eu sei o que está acontecendo, né? Eu tenho esse entendimento. Mas eu nunca mesmo tive algum problema, tanto em relacionamento amoroso, quanto em trabalho ou em amizades, por causa da alopecia, fora na infância, né, que as pessoas são mais crianças e tal. Nunca tive uma pessoa que me rejeitou para amizade, emprego ou relacionamento
por eu ser uma pessoa careca, né? Uma mulher careca. É que nem eu rejeitaria ela. Olha. Eu também não. Eu tô me sentindo mal aqui. Eu também não, de fato. Obrigada. Você falou que tem dias que você não tá bem, mas hoje você tá muito bem. Diga-se de passagem. Obrigada. Tá. Só retomando algumas coisas, depois que você falou um pouco da sua história de vida e tudo mais, se a gente reservar 5 minutos para pesquisar na internet, a gente descobre que tem uma série de famosos também que possuem essa doença em comum. Eu lembro de um rapaz que apresentava um programa esportivo da Band, que ele não Ronaldo. tinha até as sobrancelhas, acho que é o mesmo. É Ronaldo, não é? Ronaldo. Isso, acho que é. E era realmente incomum, mas ele explicava com todo bom humor ali no programa dele a condição que ele tinha. E um caso que me surpreendeu, que eu não esperava, eu acho que é da Maraísa, não sei se você viu isso, né? Vi. Que ela também revelou que tem, né? Então a gente tem pessoas famosas que a gente nem imagina possuem esse tipo de condição que quebra o estereótipo que eu trouxe lá no início da conversa, né? Que eu pensei assim, poucas pessoas têm? Não, de fato, não. Muitas pessoas têm essa condição. Como você vê um influencer, você sendo uma no Instagram, depois você vai revelar o seu @ ali, seu ID. Tá bom. Como é que você vê como influencer esse lance de expor a condição e falar abertamente sobre isso? Eu acho que isso a gente faz muito pelo outro e é importante. Na verdade, tem muitas pessoas famosas que têm, mas esse assunto ainda é velado, tanto que tem mais pessoas que têm alopecia, mas a gente só sabe da Maraísa e do Ronaldo, né? Sim. O Ronaldo ele já tem uma condição mais elevada, porque a dele é uma alopecia universal e ele é o único. Você não consegue pescar na sua memória nenhuma outra pessoa que perdeu o cabelo todo sem ter passado por um tratamento oncológico, né? Somente por alopecia. Isso é muito difícil. Essas referências me fizeram falta, porque todas as bandeiras tinham alguém para representar um ator, uma atriz, mas não tinha nunca ninguém careca ali para falar que ia ficar tudo bem. Eu queria que as pessoas falassem mais sobre isso. No caso da Maraísa, é até bom que você falou, porque assim, existe uma alopecia que se chama alopecia androgenética, que é a mesma alopecia que dá em homens, né? E também dá em mulheres. E essa perda, esse afinamento dos fios causa essa calvície na frente. Diferente, por exemplo, do Ronaldo, que teve um caso mais agravado. Você falar que uma mulher teve um problema como esse, de ter ficado careca, é diferente. Não que a dor do homem e da mulher sejam diferentes, os dois vão sofrer do mesmo jeito, mas as experiências são muito diferentes. A gente tem que retomar o padrão estético imposto para as mulheres e tudo mais, né? O cabelo ele tem uma história muito marcante em todos os tipos de história que você imaginar. Bíblico, questão de padrão de beleza, o cabelo tem um certo poder. Sim. Na época que eu perdi o cabelo pela segunda vez, eu era de uma doutrina religiosa onde o cabelo era a coisa mais importante. E perder o cabelo naquele momento para mim foi muito difícil, porque eu me sentia castigada, e não era isso. Eu tive um entendimento muito errado pelo que eu tinha aprendido. Então hoje eu quero levar isso para as pessoas, eu acho que isso é importante, poder levar, né? Espero que nenhum famoso fique careca para poder mostrar para as pessoas, porque isso é sofrido, mas que a informação seja difundida, que a pessoa, às vezes, ela não precisa ficar careca para ela poder ajudar o outro, né? Então, o meu desejo é que, mesmo que o Instagram seja muito pequeno ainda, mas que outras pessoas possam falar sobre o assunto, para que as pessoas se identifiquem no sentimento. Interessante. No início do ano teve... Eu acho que não é o mesmo tipo. Eu não sei se tem um tipo de alopecia que ela vai se agravar em reação ao estresse que a pessoa tem. E no início do ano, no Big Brother, teve o Lucas. E foi... Aí eu vi bastante, assim, sobre esse assunto. Eu já tinha tido uma... Não, porque ela tá bem, graças a Deus. Eu tenho uma amiga que ela teve um episódio... só que é algo que foi só por um tempo, né? Ela fez tratamento e tal, o cabelo dela cresceu de novo, tudo certo. E então eu já tinha ouvido falar ali com ela, e agora no início do ano que, tipo, falou-se muito sobre isso por causa das questões que ele viveu ali dentro, tal, de estresse e tudo mais. No seu caso, tem algum fator que influencia ou não? Tem inúmeros fatores para o caso de alopecia, né?
Quando você fala, por exemplo, do Lucas, que é um rapaz que entrou no Big Brother e ele já chegou lá com alopecia, na verdade. Só que quando você olha isso para o homem, você fala assim, doença. Quando você olha para a mulher, é autoestima e padrão. É sempre diferente a visão dos gêneros quando tem alopecia. No meu caso, dizem que foi estresse, mas eu tinha 8 anos. O máximo que eu me preocupava era com a prova de matemática no final do bimestre. Eu não sei se eu era estressado por isso. Eu não acho que tenha sido o meu auge de estresse. Hoje eu sou muito mais estressada. Eu conheço pessoas muito mais estressadas do que eu e não caíram. Então eu realmente acredito na condição genética, até porque depois de mais velha, né, a maioria das alopécias elas começam a ser mais vistas depois dos 40, quando as mulheres começam a ter perda hormonal, enfim. E aí a minha família, quando eu era mais velha, minhas tias passaram dos 40 e os cabelos começaram a cair na frente. É uma alopécia diferente da minha, mas provou que também tinha um fator genético. Então, para a alopecia não tem uma espinha dorsal, por isso que a gente tem inúmeros tratamentos, né? Porque até você saber qual que é a espinha dorsal e qual que é o tratamento para isso, demora muito tempo. Eu não quis tratar mais, mas foi uma escolha totalmente minha, assim, me cansou, eu falei, tô gastando com isso, e sei lá, ser careca é tão legal, então vamos testar isso aí, porque eu não quero mais ficar tomando injeção na cabeça, é muito dolorido. Mas é isso. Interessante. Ver alguém da própria família que tá com a condição, meio que traz uma confirmação. Não sou eu, né? Não, isso aí é algo de família mesmo. Nada deu errado aqui, era para vir mesmo. Certo. A gente vai abrir para perguntas agora. Alguém da plateia tem alguma pergunta? Vou ficar chateada. Tô pensando. Falaram tanto em off aqui, né? Agora que é o momento. Pensando aí pelas coxias. Deixa eu só interromper um pouco, só para trazer a pergunta da Lavínia, que não sai no microfone. A Lavínia perguntou para nós, quando alguém dá uma opinião, assim, se isso impacta você, seria isso? A sua pergunta, Lavínia? Ok. Lavínia, não. Hoje em dia, não. Eu não gosto muito dessa coisa que as pessoas falam muito hoje em dia, de não é seu local de fala, não é... Pra mim isso é uma barreira, é um discurso hierarquizado. E quando a pessoa lá me põe uma opinião, você fala assim pra mim, mas eu acho que ser careca não é tão ruim assim. Eu não fico com raiva. O que me incomoda é a pessoa invalidar a minha dor. Então você fala assim, tudo bem você achar que isso não é nada, mas você não pode falar que não é nada pra mim. Então a pessoa falar pra mim que eu não senti ou que aquilo não foi tão grave pra mim me incomoda. Mas falar que a opinião dela, não, porque a gente troca, entendeu? Eu adoro ir na contramão. Tudo que eu gosto de azul, eu vou ler tudo sobre o amarelo, porque aí me imune das coisas. Então, eu acho que a troca é sempre importante, e é uma coisa que hoje realmente não me irrita. Certo, mais alguém? Alguma pergunta? Olhando para as carinhas. Conversamos um monte aqui antes dos bastidores, agora eles estão tímidos. Nada de flertar. Nada de flertar. Profissional. O Luiz perguntou aqui como a sua família lidou com isso e a sociedade em geral. A família mais, né? Olha, a minha família de primeiro grau, né, de que mora no mesmo teto que eu, hoje olhando assim para trás, eu vejo um bom trabalho, porque a gente não teve instrução para nada, né? Pedagógica, psicológica, eu passei em psicólogo, mas a gente não tinha uma instrução de como lidar, então foi muito na raça mesmo. E minha família sempre me apoiou muito, né? Que eu não era só aquilo, que eu não ia mudar a cabeça de todo mundo, que eu precisava enfrentar isso, que minha vida não ia parar e tudo mais. Óbvio que eu tive alguns problemas com pessoas da família, assim, que, né, linhas paralelas, aquele né? Tio chato, né? As pessoas quer ser engraçado, faz uma piada, tipo, nossa, acho que eu também vou comprar uma peruca pra ficar igual a você. Aí eu fui obrigada a falar que ela não ia ficar bem, porque não bastava a peruca, ela tinha que ser bonita. Talvez não... Muito talvez não tenha entendido tão bem, mas é que as pessoas às vezes sentem liberdade de falar as coisas, ou fazerem perguntas chaves que eram doloridas pra mim, as pessoas acho que não tinham ideia. Um exemplo, eu arrumei um namoradinho, tô com um paquera novo. Aí a tia legal ia lá na minha mãe e falava, nossa, a Lilian tá com um namoradinho, né? E ele sabe que ela não tem cabelo?
Tipo, uma pergunta muito capacitista, né? Por quê? Se ele souber, ele corre? Não, Sempre tem o chato da família. Perguntar, mas seu namorado aceita você assim? Eu pago bolsa pra ele, faculdade, eu pago, pago bolsa pra ele, do VR. Você namora um animal, né? Olha lá, pergunta do Diógenes. Pode falar, Diógenes. Obrigada. Sim. Felizmente, desculpa, gente, felizmente. Desculpa. Whatever. Vamos lá. Só para esclarecer, o Diógenes meio que quer saber. Os jovens estão com vários problemas, mas dá para mostrar para eles que existem problemas piores que isso. Seria isso, né, Diógenes? Tô bem. Quer repetir? Tá difícil aqui formular. Ele quer saber, na verdade, vou tentar. Aí você me corrige. Por favor. Como lidar com as diferenças físicas, né? Porque as psicológicas a gente consegue esconder, né? As doideiras. Mas como lidar com as diferenças físicas, nossos problemas pessoais, os nossos traumas pessoais físicos dentro de um relacionamento, porque isso muitas vezes pesa, né? A imagem pesa. Na adolescência tudo é intenso. Gente, quando vocês ficarem mais velhos, nada vai afetar vocês vão ver, nada. Vão ser ótimos. Assim, tem uma questão que eu vou me desbravando, né, e tentando entender algumas coisas, e eu comecei a perceber que não há nenhuma garantia de que você possa estar inteiro, perfeito, no que a gente chama de perfeito para um padrão social da imagem. Não há nenhuma garantia que você vai envelhecer assim, né? As pessoas, às vezes, você pode olhar uma garota e falar assim, nossa, mas eu não gosto daquela menina porque, sei lá, eu acho que o dedo dela é torto. Só que, tudo bem, você não vai escolher isso. Aí você vai lá e escolhe uma outra pessoa que, na sua cabeça, é perfeito. E aí, essa pessoa, um dia, bate na porta e entorta o dedo. Então, assim, a nossa integridade física, ela não é garantida. A nossa integridade de caráter, moral, aí a gente pode falar. Se você falar assim, olha, eu nunca vou roubar um salgadinho no mercado. Eu vou falar assim, eu acredito em você. Agora, se você falar pra mim, eu nunca vou cortar um dedo, eu nunca vou quebrar uma perna, eu nunca vou perder meu cabelo, não temos garantia disso. Nunca vou engordar. São garantias que a gente não tem, né? E quando a gente se apaixona realmente pelo que tá por dentro, né? Não que ninguém beija ninguém do avesso, não é isso, tá? Senão os feios também não namorariam, quem se considera feio não namoraria. Só o Rodrigo Hilbert, que eu vou falar dele de novo, porque ele é maravilhoso, só ele ia se casar. Super! Eu ia falar isso. Eu ia te falar que você é super a cara dele. Ele falando agora, eu vou ter a semelhança.
O meu conselho para essas pessoas, para os jovens, para os adolescentes que ainda se encontram em conhecimento, é que a gente está o tempo inteiro se olhando e se reclamando de si. Eu não acho legal quando a gente olha para o outro e fala, ai, mas eu não deveria estar chorando, porque a dor é uma coisa muito singular, né? Um ponto para um buraco para o outro, um abismo para o outro. Então são coisas totalmente diferentes. Mas nunca esperar que a outra pessoa ache normal ou goste de uma coisa que você não gosta. A gente faz primeiro com a gente. O que a pessoa está fazendo, a gente já fez primeiro. Então, você se sente rejeitado. Você está se rejeitando primeiro também. Então, ter essa consciência de que essas coisas são muito mínimas. E eu sei que é normal na adolescência você não ter essa consciência, porque a bagagem ainda é muito pequena, né? A gente vai passando por coisas maiores depois. Sim. Faz com que a gente pense que está tudo perdido. Mas não. Primeiro se entender. Primeiro se aceitar, seja qual for a diferença. Não ficar tentando caber no sonho das pessoas. E isso vai começar a ajudar. Não é um trabalho fácil, não é de um dia para o outro. É Sim. doloroso, mas funciona. E aí o outro, quando ele te aceitar ou não te aceitar, você não vai ficar pensando que é por isso ou não. Claro. Falando sobre essa questão de aceitação, eu vejo muito que, tipo assim, a gente precisa se conhecer primeiro, sabe? Saber quem você é, qual é a sua identidade. E aí sim, você vai poder... estabelecer o seu lugar. Você tem que reconhecer quem você é e onde você está. E aí sim você vai poder mudar. E é o que você disse, né? Na adolescência a gente ainda não tem muito essa noção de que precisa disso. Mas já é uma mensagem aí para quem ouvir, é que buscar se conhecer. Sim. Porque quando você entende quem você é, você entende que você não precisa caber em nenhum lugar. Se você precisa se esforçar demais para estar num lugar, é porque aquele lugar não é para você. E existe lugar para todo mundo, né? Então, é você entender quem você é, onde você está e buscar se cercar de pessoas que vão agregar na sua vida, que não vão te diminuir. Então, se você está no meio de pessoas que estão te diminuindo, que estão te excluindo, é porque aquela pessoa, errado. Aquele lugar, aquelas pessoas, aquela convivência não é para você. Perfeito, um lance de envelhecer é realmente você aprender que a aparência não é tudo. Lilian, onde a gente pode encontrar você pelas redes sociais? Vamos lá. Eu tenho o meu canal no YouTube, mas eu uso muito pouco, então eu vou falar o do Instagram, porque do Instagram vocês conseguem chegar até o YouTube. Certo. O meu Instagram é @Lilian Correia. Correia, porque senão o pessoal fala Correia. Tem certo. Um izinho lá. @Lilian Correia. E aí, Lili, isso, bom falar também. Com N de navio. Perfeito. Podemos nos encontrar por lá. Você responde os stories? Respondo. Tá ok, perfeito. Lilian, foi um prazer conversar com você aqui hoje. Muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigada, agradeço muito o convite. Muito legal ter vindo aqui, ter papeado com vocês. Estou aberta para próximas oportunidades, porque eu amo falar. Tá ok, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.